Povo Economia. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, liberou os processos que tramitam nas diversas instâncias judiciais do país e que envolvem o pagamento de diferenças de correção monetária em depósitos de poupança decorrentes de expurgos inflacionários relacionados ao Plano Collor II. Centenas de cearenses que mantêm em tramitação processos dessa natureza na Justiça serão impactados com a medida. Vou conversar agora com o advogado Rafael Mota Reis sobre este assunto. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos que fazem a Rádio Povo CBN, todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Obrigada. Rafael, como as pessoas podem saber se foram beneficiadas com a decisão de Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes? Neila, a primeira orientação que eu dou é que procurem seu advogado. Entre em contato com o seu advogado, informando o número do seu processo, para que ele possa analisar exatamente se o caso havia sido suspenso, sobrestado pela Justiça, ou em que andamento se encontra. Mas eu já digo de antemão, via de regra, todas essas ações de planos econômicos, independentemente de serem referentes ao Plano Collor II, ou Plano Verão, o Plano Bressa, enfim, todas essas ações que tramitam na Justiça cearense haviam sido sobrestadas, pelo menos de uma forma geral, pelos juízes que entendiam que essa decisão do ministro Gilmar Mendes, que havia sido dada preternamente há cerca de um ano, envolvia todo e qualquer processo que revolvesse a matéria de expurgo sobre planos econômicos. Rafael, e são muitos cearenses impactados com a decisão? São. Eu até ouvi você falando que seriam centenas, na verdade seriam milhares de cearenses, né? Nós temos cerca em torno de centenas, talvez 300 ou 400 processos que versam especificamente sobre o Plano Collor, talvez em sede de ação ordinária, mas, por exemplo, sobre o Plano Verão, com certeza é na casa dos milhares, e aí esse número exato talvez o próprio Tribunal de Justiça possa fornecer. E os procedimentos, né? Você falou, tem que procurar um advogado. Precisa acionar a Justiça novamente? Não precisa, a palavra correta não é essa, não precisa acionar a Justiça, mas precisa provocar o juiz em seu processo. O que é que acontece, Nina? Há cerca de um ano, o ministro Gilmar Mendes e diversos outros ministros também tinham dado uma decisão. A do Gilmar Mendes englobou o maior número de processos, referente aos acordos que haviam sido feitos pela FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos Nacionais, a FEBRAP e algumas instituições de defesa do consumidor. Esse acordo, que foi homologado no Supremo Tribunal Federal, ele visava que houvesse uma grande adesão dos consumidores que haviam ingressado com medidas judiciais para tentar reaver esses prejuízos, né? Essa decisão específica do ministro Gilmar Mendes foi dada há cerca de um ano, dando a suspensão de todos esses processos, e aí todo o cearense, como no caso estamos falando aqui no Ceará, todo o cearense teve um processo já instaurado, que já estava em andamento para reaver esse prejuízo, teve ele sido suspenso. Então, como o juiz comandou a suspensão desse processo, para que a gente possa fazer com que ele volte a andar, isso não é automático. A gente tem que informar no processo que já houve essa nova decisão do ministro Gilmar Mendes reconsiderando, entendendo que os processos já estejam em fase executória, ou seja, que o juiz já tenha comandado o banco para fazer esse pagamento, que eles continuem. E aí, por exemplo, como eu já havia ressaltado, por exemplo, esses processos que versam sobre o Plano Verão do Banco do Brasil, o Plano Verão foi o plano econômico que aconteceu em janeiro de 1989, esses processos, da grande maioria, já estão em fase de execução. Então, já houve uma decisão do juiz mandando que o banco pagasse um valor líquido, aquele valor que é devido ao poupador que perdeu os seus valores de rendimento da época. E esses processos devem ter a retomada do seu curso natural. Para isso, o advogado tem que entrar no processo, atravessar uma petição, protocolizar uma petição informando que o juiz, o ministro Gilmar Mendes, determinou essa retomada desse processo para que se possa efetivamente fazer o levantamento desse dinheiro, ou enfim, perseguir qualquer outra medida judicial necessária para que o dinheiro efetivamente venha para as mãos do poupador. Então, ficar atento, né, procurar ver, né, quem entrou com ação na justiça tem que procurar um advogado
e procurar ver. Os valores, obviamente, devem ser corrigidos, né? Espera-se, né? Tanto tempo. Isso, exatamente. Os valores são corrigidos desde a época da citação, no caso do Plano Verão, da ação civil pública, que aconteceu lá atrás, ou das ações ordinárias que cada ceifador entrou. A melhor recomendação é que cada ceifador possa entrar em contato diretamente com o seu advogado, para saber qual ação que foi ingressa, quando foi ingressa, se já está podendo fazer o levantamento desse dinheiro, ou se ainda precisa de mais alguma medida judicial. Mas certo é que essa nova decisão do ministro Gilmar Mendes veio a tentar trazer um alento a mais ceifadores, que já estão há quase 3 décadas de prejuízo sem poder reaver o seu dinheiro novamente no banco. Um dinheiro perdido até agora, né? Exatamente. Pode ser encontrado novamente. E daí é importante, né, eu faço coro e felicitações à Rádio Povo CBN, que vem trazendo esse assunto em pauta, porque a grande maioria desses poupadores que estão litigando a justiça há muito tempo são idosos. Idosos que passam por, enfim, questões de saúde, precisam de dinheiro, que estão na melhor idade da vida, em que precisam efetivamente de suporte financeiro para aproveitar os seus melhores momentos, né? E não espera, idoso não espera. Então a gente tem que fazer cumprir o Estatuto do Idoso para dar a prioridade à tramitação desses processos e para que efetivamente um prejuízo que já foi dado há tanto tempo possa ser compensado aos nossos consumidores. Tem a condição de usufruir, né, do próprio dinheiro, né, que estava guardado e foi subtraído, né, vamos dizer assim, de uma forma educada. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a atenção, uma boa tarde, um bom final de semana a todos. Nós conversamos com o advogado Rafael Mota Reis.